Eu não sei em relação a vocês, mas eu já ia para casa e já ia abençoado. Mas eu acredito que Deus ainda tem mais para nós. Então eu gostava que nós abríssemos as nossas Bíblias em Êxodo no capítulo 2. É onde nós vamos estar hoje. Êxodo, capítulo 2. E vamos ler do versículo 11 até ao versículo 15. Êxodo, capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 15. E diz assim: Quando Moisés já era homem, saiu um dia para visitar os seus irmãos hebreus e viu que os seus trabalhos eram muito pesados. Viu também um egípcio a bater num dos hebreus. Olhou para todos os lados e, como não viu mais ninguém, espancou o egípcio e enterrou-o na areia. Versículo 13. No dia seguinte, voltou a sair e viu 2 hebreus à pancada. Perguntou então ao que era culpado: Por que bates no teu irmão de raça? E o homem respondeu-lhe: Quem te nomeou chefe e juiz entre nós? Será que me queres matar como fizeste àquele egípcio? Moisés atemorizou-se e disse para consigo: Não há dúvida de que o caso já é conhecido. Quando o faraó soube do que se tinha passado, mandou prender Moisés para o matar. Mas Moisés fugiu dele e foi viver para a região de Midian. E sentou-se a descansar junto de um poço. Passagem interessante. Hoje, igreja, nós vamos estar a falar sobre relembra-te do teu propósito. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz aí: relembra-te do propósito. Relembra-te do propósito. Igreja, não sei em relação a vocês, mas ao longo da nossa caminhada com Deus, ao longo das nossas várias caminhadas, normalmente nós começamos sempre com aquele brilho nos olhos no início de todas as coisas na nossa vida. A gente começa com um brilho nos olhos quando a gente encontrou o nosso tesouro, que é Jesus Cristo. Alguém se lembra do início da sua caminhada, quando teve aquele primeiro encontro e a gente sabia realmente: eu não preciso de mais nada da minha vida porque eu encontrei o meu tesouro, e há um brilho nos nossos olhos. Alguém sabe o que eu estou a dizer? O que a Bíblia vai falar também do primeiro amor. Esse primeiro amor, ele não acontece só com Jesus, ele acontece também na pessoa que nós conhecemos e que nós casamos. Alguém se lembra disso? Quando tiveram o primeiro encontro e dava aquelas borboletas no estômago. Alguém se lembra disso? Digam amém, que a vossa mulher está do vosso lado ou ao vosso marido. Vocês têm mesmo que dizer um amém alto, tá? A gente começou um trabalho novo. E a gente chega a horas. A gente vai para uma cidade nova e a gente está motivado. E cheguei a esta cidade é top. A gente tem um trabalho novo, a gente tem uma circunstância nova, a gente tem um contexto novo. E é aquela fase inicial onde tudo parece maravilhoso. Os nossos olhos brilham, tudo parece fantástico e maravilhoso. Acontece na nossa caminhada com Jesus, acontece no nosso casamento, acontece quando temos um novo trabalho, acontece quando vamos para uma nova igreja, acontece quando estamos numa nova cidade. Há um brilho que está nos nossos olhos. Mas deixa-me dizer-te esta manhã, o brilho não dura para sempre, igreja. Estamos aí todos? O brilho não dura para sempre. E essa quebra que existe, e podemos chamar a quebra esse esfriamento, esse vislumbre inicial, escuta, ele vai sempre acontecer. É inevitável ele acontecer. Eu nunca vi ninguém... Não. O meu amor por Jesus nunca esfriou um bocadinho. Uau! O meu casamento nunca esfriou um bocadinho. O meu relacionamento com a igreja nunca esfriou um bocadinho. Não. O brilho não dura para sempre. E o problema não é esse, igreja. O problema é que nós temos maneiras diferentes de lidar quando a quebra vem. Esse é o real problema. É que quando a quebra vem, quando o brilho no olho deixa de haver, como é que nós reagimos? Há pessoas que, quando o brilho deixa de acontecer, elas levam isso como uma fase e elas começam a correr atrás. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Isto não devia estar como está. O meu relacionamento com Deus não devia estar como está. O meu casamento não devia estar como está. O meu relacionamento com os meus colegas de trabalho não devia estar como está. O meu relacionamento com a igreja não devia estar como está. Então a gente começa a correr atrás. Só que enquanto algumas pessoas correm atrás e percebem: não, espera aí, eu quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero voltar a um dia onde eu já estive. Por outro lado, há pessoas que deixam que essa fase se torne num estilo de vida e elas ficam assim para sempre. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Porque elas se acomodam com isso. Não é normal, isso acontece nos casamentos, é normal, isso acontece na vida de igreja, é normal, isso acontece no trabalho. Então aquilo que era suposto ser uma fase que é inevitável acontecer, amém? É inevitável acontecer.
Mas a maneira como nós vamos lidar com isso, ela pode ser muito diferente. Então, há pessoas que o melhor que elas vão viver com Deus já aconteceu no passado. Está aí toda a gente? Eu gostava de chegar aqui esta manhã e dizer a todos aqueles que estão aqui sentados e àqueles que nos vão ouvir depois online: não, os melhores dias da tua vida ainda vão acontecer. É mentira! Para algumas pessoas isso é verdade. Para algumas pessoas isso é verdade. Eu quero acreditar isso para mim. Toda a gente está aqui e quer acreditar isso para si. Verdade ou mentira? Eu quero acreditar que os meus melhores dias do meu casamento ainda vão vir. Os melhores momentos na vida que eu vou ter com Deus ainda vão vir. Mas isso não é uma realidade para todas as pessoas. Porquê? Porque há pessoas que começaram a olhar para quando o brilho dos olhos deixa de aparecer, quando o brilho dos olhos já não existe em relação às suas variadas esferas, elas já não correm atrás e elas já se habituaram a viver isso como um novo normal. É mais um culto. É mais uma oração, é mais uma vez que eu vou ler a Bíblia, é mais uma dedicação, é mais uma pregação. É mais um jantar só de família. Igreja, eu acredito que Deus hoje trouxe realmente todos nós que estamos aqui para Ele nos relembrar. E é interessante porque Deus já começou a fazer isso a partir do momento em que a Elizabeth veio aqui. Relembra-te do propósito pelo qual tu estás a fazer o que tu estás a fazer. Porque escuta, quando a quebra vem, como é que nós vamos lidar com isto? E se calhar alguns irmãos vão dizer assim: pastor, o que segura nessas alturas, o que segura quando o barco está a cair, o que segura quando as coisas estão a afundar é o amor. E o amor pode segurar algumas coisas, mas o amor não segura tudo, igreja. Eu já vi vários casais, por exemplo, que se divorciaram e que eles ainda se amavam. Está aí toda a gente? Olha, mas eles amavam-se, porque é que eles se separaram? Porque o amor não segura tudo. Está aí mesmo toda a gente? O amor não segura tudo, igreja. O que nos segura, escutem isto por favor, porque é isso que nós vamos aprender hoje a partir da vida de Moisés, o que nos segura é o propósito de Deus. Já houve várias vezes, várias alturas, e Moisés vai nos ensinar isso, em que nós já tivemos para chutar o balde. A gente já teve para desistir. Ainda havia amor, ainda havia uma série de coisas, ainda havia. Mas nós só queríamos largar e chutar o balde e esquecer-nos do propósito que Deus tinha para nós. E o que nós hoje vamos aprender é que nós ainda temos um propósito, nós ainda temos um chamado, e Deus escolheu este domingo, que eu nem sequer me lembrava que a Elizabeth vinha aqui, para nos relembrar visualmente aquilo que eu vou estar a pregar agora. Nós já vimos aqui uma mulher com 60 e tal anos dizer: não, Deus ainda tem para a minha vida, porque eu recuso-me a viver como eu vivi lá atrás, como ela estava a partilhar aqui. Eu posso ter crescido num contexto de igreja diferente, eu posso ter crescido numa mentalidade completamente diferente, mas se eu ainda estou a respirar, Deus ainda quer fazer alguma coisa na minha vida. Amém? Então Deus hoje trouxe aqui, todos nós estamos aqui para nos relembrar que há propósito ainda naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias onde tu te encontras. Deus ainda quer fazer isso. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar em relação a Moisés é que Moisés já carregava um propósito e um chamado de Deus no seu coração, que era qual? Libertar o povo do... Então ele já carregava esse propósito, ele já sabia disso. Pela maneira como ele nasceu, ele sabia perfeitamente. Pela maneira como ele cresceu. E ele saiu à rua, na passagem que acabámos de ler, ele sai à rua e ele vê: o meu povo está a ser injustiçado. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não aguento mais ver o meu povo a ser escravizado, a ser torturado. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Então ele carrega esse chamado, ele carrega esse propósito. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Só que há um problema, Moisés. É que apesar de tu teres este chamado e esse propósito de Deus no teu coração, tu queres fazer isso no teu tempo. Já alguém tentou cumprir o propósito de Deus na sua vida no seu tempo? Deus tem que ser agora. Eu estou farto de ver este povo a sofrer. Eu quero cumprir, eu sei que tu tens um chamado para a minha vida, eu sei que tu tens um propósito para a minha vida, e eu quero cumpri-lo agora. Já alguém sentiu isso? Só que normalmente não é quando a gente quer, igreja. Então Moisés tenta cumprir um chamado que é de Deus para a vida dele e que vai acontecer 40 anos depois, mas ele quer fazê-lo acontecer 40 anos antes. Ou seja, Moisés tenta cumprir o chamado de Deus, mas no tempo dele e não do tempo de Deus. Ponto 2. Com a direção dele e não com a direção de Deus. Qual é que era a direção de Moisés? Vou já matar aquele gajo. Eu conheço alguns irmãos que são assim. Tem problema, vou matá-lo. Foi isso que Moisés fez. Moisés sai à rua. Ele lembra-se do chamado, ele sabe, Deus chamou-me para isso, eu tenho que libertar este povo que está aqui. Só que ele faz isso no tempo dele e faz isso à maneira dele. Como
começa a matar egípcios. Este foi logo. Não. Há um chamado de Deus na minha vida e eu vou chegar lá pela minha força. Qual é que é o problema? É quando nós tentamos alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, no nosso tempo e na nossa força, primeiro, nós ficamos mais longe do propósito. Está aí alguém? Só para recordar que nós estamos a ver esta passagem, o que vai acontecer daqui a momentos é que Moisés vai 40 anos para o deserto, onde Deus vai ter que moldar Moisés, a dizer, porque tu tentaste fazer pela tua força e com a tua direção, agora eu vou ter que te levar 40 anos para o deserto, para eu te ensinar e te preparar na pessoa, tu já carregas o propósito. Está aí alguém? Não precisa, tu já carregas um propósito, tu já carregas um chamado. Podes dizer isso, eu já carrego um chamado. Então o chamado não é novo, o propósito não é novo, tu já carregas isso. Só que tu tens que entender qual é que é o tempo para essas coisas acontecerem e qual é a direção que Deus dá para isso acontecer, porque senão nós ficamos mais longe do propósito e ficamos mais longe de Deus, e Deus é o propósito final, igreja. Deus é o propósito final. E alguns de nós estamos tão fixados, eu tenho que cumprir o meu chamado, eu tenho que cumprir o meu propósito, que a gente já se esqueceu do Deus que deu o propósito. Igreja, nós não podemos perder Deus de vista no meio do propósito e no meio das circunstâncias da nossa vida, porque é fácil nós nos perdermos com toda a agitação da nossa vida e perdermos a essência. Qual é que é o propósito? E eu queria relembrar isso esta manhã, que é, porquê é que tu casaste com a pessoa que tu casaste? Qual é que é o vosso propósito de família? Porquê é que tu vieste para esta cidade de Aveiro? Porquê é que tu estás aqui em Aveiro? Qual é que é o propósito? Porquê é que tu estás nesta igreja? Qual é que é o propósito? Está a fazer sentido para alguém? Porque é o propósito que vai acontecer no meio das provações da tua vida, que te vai suster, não vai ser só o amor vai ajudar, vai. O amor pode suster algumas coisas, pode, mas é o propósito de Deus que nos vai enraizar, porque quando nós estamos debaixo de um propósito de Deus, nós mantemos-nos seguros. Porquê? Porque há propósito. Eu sei que eu estou a sofrer, eu sei que eu estou a passar por isto, eu não entendo as circunstâncias, mas eu sei que no meio destas coisas todas há um... Podes dizer mais alto, há um... Amém, igreja? Há um propósito nisso. E é esse propósito que me sustém, é esse propósito que me segura. Só que Moisés não entendeu essa direção, não entendeu esse tempo. Então Deus o que é que vai fazer? Não, espera aí, vai para o deserto 40 anos. E agora nós vamos ler a passagem onde 40 anos depois Deus vai se revelar a Moisés no arbusto ardente. Alguém se lembra disso? Na sarça ardente. Então nós vamos ler essa passagem. Então pensa nisso, 40 anos depois disso. Isto é o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz, um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Então Moisés casou com a filha deste homem. E Moisés está numa terça-feira à hora do almoço lá a fazer o seu trabalho, que é pastorear aquele gado do sogro dele. E o que é que tu, enquanto estiveres a ler esta passagem, tu pensas num dia normal da tua vida? Porque é aí que Deus nos apanha. Está aí alguém? Aí eu vou ao culto para Deus me falar. Não, Deus está a falar à tua vida. E se calhar as vezes mais audíveis onde Ele vai falar à tua vida vai ser numa altura em que tu não estás à espera e que Ele te vai parar só para dizer assim, o que é que estás a fazer? E esta é uma altura dessas, em que Moisés está a pastorear o rebanho de Jetro e Deus vai apanhá-lo num arbusto a arder. Deus fala de formas loucas. Num arbusto a arder e vai dizer assim, levou o gado através do deserto até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Versículo 2. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se consumir. E disse então para consigo, vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés... E ele respondeu, aqui estou. Só quem quer ouvir realmente a voz de Deus pode dizer em voz alta, Deus, aqui estou. É que passaram 40 anos, igreja. Sabe o que é maravilhoso? É que Deus ainda chama Moisés, meu. Eu acho que se fosse Deus eu tinha dito, tipo, Moisés, não deu, tu fizeste a tua cena, tchau, vou chamar outro Moisés. Deus não. Deus volta a chamar Moisés, Deus voltou-me a chamar a mim, Deus volta-te a chamar a ti, irmão. Deus volta a chamar Moisés, Deus não desiste de Moisés. Moisés não dá, vou ter outro. Arranja aí Moisés, número 2, bora, este sai. Não, Deus depois de 40 anos ainda chama Moisés.
E Moisés responde o quê? Olha que não é fácil dizer isto. Dizer aqui estou passado 40 anos. Dizer aqui estou, como a Elizabeth disse, com 60 e tal anos, a dizer, Deus, aqui estou. Eu ainda estou aqui. Eu não sei se alguns a vossa jornada tem sido 4 meses, 4 anos ou 40, mas seja qual for, Deus ainda tem um propósito para ti, irmão. E Ele quer a primeira coisa que Ele quer fazer com Moisés é relembrar do propósito que Ele ainda tem para ele. Então Deus chama Moisés, Deus não desistiu do propósito que tem para Moisés e Deus não desistiu de Moisés. Deus não desiste do propósito e Deus não desiste dele. E a resposta de Moisés, quando Moisés diz, aqui estou, Senhor, é que no meio do deserto da nossa vida, eu não sei se isto acontece só a mim, acontece a todos, é tão difícil às vezes ouvir Deus quando a gente está a passar por meio de desertos. Moisés estava lá no meio do deserto, num dia normal, mas quando Deus chamou, ele disse, Senhor, eu ainda estou aqui, eu ainda aqui estou. E a primeira coisa que eu gostava de nos relembrar, se tu estás nessa caminhada, é que o propósito muitas vezes ele pode ser esquecido, igreja. E se calhar alguns de nós estamos aqui esta manhã, neste culto, e a gente já se esqueceu do propósito que nós carregamos e daquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Então eu gostava que tu escrevesse essas perguntas e que tu levasses para casa hoje. E que tu refletisses individualmente enquanto família. Porquê é que a gente está a viver nesta cidade? Porquê é que a gente casou? Porquê é que a gente tem os nossos trabalhos e tu fazes isto e eu faço aquilo? Porque hoje de manhã, se o Senhor nos levou lá, foi para nos relembrarmos do nosso propósito, porque o propósito pode ser esquecido. E se calhar algum de nós já nos esquecemos do nosso. Nós já nos esquecemos do nosso, mas é o propósito que vai suster a nossa vida no meio de todas as loucuras em que a nossa vida está a atravessar. E a gente precisa de parar e de perceber assim, qual é que é o propósito de todas as coisas que estão a acontecer e que eu estou a fazer na minha vida? O que é que está por trás disso? E aquilo que não tiver propósito, larga. 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 Porque há coisas que não carregam propósito nenhum e que têm matado a tua vida. Simplesmente porque nós gostamos, porque nós achamos piada, porque nós nos divertimos, porque isso nos dá dinheiro. O que está na tua vida que não carrega propósito, larga. Agora, o que carrega propósito na tua vida e que ainda assim é difícil, mantém isso. Agarra com tudo aquilo que tu tiveres. Porquê? Porque essa coisa, essa pessoa, esse relacionamento, seja o que for na tua vida, se isso carrega um propósito, mantém isso. Então, primeiro ponto, o propósito pode ser esquecido. E aí, Moisés está a falar com Deus. E o versículo 5 vai dizer, Deus disse-lhe, não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E acrescentou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés desviou o olhar porque teve medo de olhar para Deus. Já alguém teve medo de olhar para Deus? Eu amo esse versículo. Moisés teve medo de olhar para Deus. Porque vocês imaginem Deus a falar com ele através de um arbusto que está a arder. E tipo, Moisés a relembrar-se do propósito e do chamado que ele carregava há 40 anos atrás que ele o queria cumprir. E no meio de um arbusto ardente, Deus vai falar com ele, relembrar-se daquele propósito. E Moisés vê o quão maravilhoso, o quão lindo, o quão santo Deus é, que ele nem consegue estar a olhar para Deus. Vocês imaginam como é que ele se devia estar a sentir? Não, espera aí, Deus ainda se lembrou de mim, caneco. Deus ainda se lembrou de mim. Eu estou aqui no meio do nada. É que de antes eu estava lá no palácio do faraó. Fogo, Moisés, meu. De antes eu tinha status. De antes eu tinha dinheiro no banco. De antes eu tinha uma vida confortável. Alguém sabe o que eu estou a dizer? De antes eu tinha seguidores no Instagram. De antes eu era alguém. De antes eu tinha amigos que gostavam de mim, meu. De antes eu era fixe. Mas agora estou aqui no meio do gado, meu. Eu não sou ninguém e Deus ainda se lembra de mim. Então ele nem consegue olhar para Deus. Tamanha é a santidade de Deus. A palavra continua e diz, o Senhor, porém, continuou. Eu tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Eu ouvi-os a queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso estou decidido a libertá-lo. E o que é que Deus está a fazer com Moisés? A dizer a Moisés, Moisés, o propósito de libertar o povo nunca foi teu, foi meu. E alguns de nós achamos que nós carregamos um propósito para nós
E escutem, o propósito que a gente carrega não tem a ver connosco, igreja. É por isso que a gente está frustrados. O propósito que nós carregamos é para glorificar a Deus e para alcançar as outras pessoas, não tem nada a ver connosco. Alguém está aí? E nós estamos cansados em muitas áreas da nossa vida porque nós achamos que nós carregamos um propósito que tem a ver connosco. Quando nós aprendemos a história de Moisés e lemos as passagens que estamos a ler, nós entendemos que nada disto tem a ver com Moisés, igreja. Isto tem a ver com glorificar a Deus e com Deus libertar um povo. Não tem a ver especificamente apenas só com Moisés. Deus vai abençoar Moisés, Deus vai abençoar Moisés, Deus vai fazer muitas coisas através da vida dele, mas não tem a ver com ele. E se tu queres ser liberto de algumas coisas na tua vida, tu podes repetir isso. Não tem a ver comigo. Não tem a ver contigo. Só que no meio deste mundo onde a gente está, onde tudo é sobre nós, tudo é sobre mim, tudo é sobre o que eu sinto, o que eu faço, como eu estou, a gente esquece que o propósito que a gente está a carregar não tem a ver connosco. Então é assim, é tão paradoxal, é tão antagónico, é uma antítese tão grande, é assim, uma coisa tão paradoxal, em que nós somos ensinados, não, tu tens que cuidar de ti, tu tens que ver o dinheiro, tu tens que tratar disso. Não, espera aí, escuta, o propósito que tu carregas vai muito além de ti, filho. Não tem a ver contigo. Eu quero usar esse propósito para me glorificar a mim e para alcançar os outros. Não tem a ver contigo. Enquanto tu estiveres a carregar esse propósito a nível individual que tem a ver contigo, é normal que há amarras que Satanás vai utilizar para tu não conseguires ver-te livre delas. Porquê? Porque nós ainda estamos centrados em nós. Durante um tempo, e principalmente crescido no palácio como ele cresceu. Vocês conseguem imaginar? Eu olho para Moisés e eu olho assim, Moisés devia ser um pintas mesmo, realmente. Moisés devia-se achar tipo o maior, que é, eu tenho tudo aquilo que um homem pode querer. Eu tenho acesso a todas as coisas. Só que Deus queria destruir Moisés primeiro, antes que o propósito dele fosse exatamente feito. E se calhar Deus trouxe aqui alguns só para nos destruir um pouco mais, para que nós entendamos que não tem a ver connosco, igreja. Deus vai dizer a Moisés, eu vejo o sofrimento do meu povo. Sabes o que é que eu vou fazer com isso, Moisés? Ele vai lhe dizer, versículo 10. Portanto, vai que eu te envio ao faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O que é que Deus faz? Deus relembra o propósito e diz assim, vai, Moisés. E Moisés deve estar, o quê? Passado 40 anos. Senhor, eu já não tenho força. E nós somos mestres a arranjar desculpas. Alguém conhece alguém que é bom a arranjar desculpas? Sim, pessoal que é top a arranjar desculpas. E Moisés vai fazer exatamente isso. Moisés vai dar uma série de desculpas a dizer, não, Deus, o meu tempo já passou. Está aí alguém? Já não é o meu tempo, eu já não tenho idade. Então Moisés vai dar uma série de desculpas. Por exemplo, incapacidade. Deus, eu não sei falar, Deus. Há 40 anos eu sei, agora não sei falar, Senhor. Incapacidade, não sou capaz. Quantos de nós é que estamos aqui esta manhã e nós achamos assim, eu sei que eu tenho um propósito de Deus, mas eu acho que não sou. Era o que Moisés estava a sentir. Eu não sou capaz, Deus. Eu sei que tu tens um chamado para a minha vida, um propósito para a minha vida, mas eu não sou capaz. O sentimento de rejeição que ele carregava, vai dizer uns versículos à frente, Senhor, eu vou chegar lá ao faraó. Ele não me vai ouvir, eles não vão acreditar. Eles não vão, e alguns de nós carregamos um sentimento de rejeição tão grande, se calhar pelo contexto onde nós crescemos, a família onde nós crescemos, a escola onde nós andamos, seja o que for, mas nós carregamos em nós um sentimento de rejeição tão grande que nós não somos bons para fazer nada. Está aí alguém? Eu não sou bom para fazer nada, meu. Como é que Deus me vai usar para um propósito tão grande? Como é que Deus me vai usar a mim? É que não é só a minha incapacidade. É que para além da minha incapacidade, eu nasci com este sentimento de rejeição, de que eu não sirvo para nada. Eu não sou bom para nada. Então há esse sentimento de rejeição que está dentro dele também. Não tem só a ver com rejeição, não tem só a ver com resistência, não tem só a ver com incapacidade. Moisés vai chegar ao ponto de dizer assim, envia o outro Deus. O meu tempo já passou. O quê? Voltar a viver os melhores momentos no meu casamento? Já não dá, Deus. Já estamos casados há 20 anos ou 30 anos, como é que eu ainda vou ver os melhores dias do meu casamento? Não sei se dá. O quê? Profissionalmente? Eu estou acabado, meu. Estou acabado profissionalmente. O que é que eu ainda posso fazer profissionalmente? Como é que Deus ainda me pode usar? Os meus melhores anos já foram. Era isso que Moisés pensava,
é que o melhor que ele tinha para viver já foi. Eu agora vou ser um pastor de rebanhos aqui, vou estar tranquilo, tenho a minha mulher, tenho os meus filhos, vou ficar aqui tranquilaço da vida, porque o que Deus tinha para fazer na minha vida já fez. Isso é verdade, igreja? Isso é verdade ou não? Deus tinha para fazer na vida de Moisés ou não tinha? E Deus vai-lhe relembrar disso. Não, Moisés, eu podia enviar outro qualquer, mas eu escolho enviar-te a ti. Igreja, ouve esta manhã. Deus escolhe enviar-te a ti para o propósito que Ele tem. Ele não escolheu outro. Ele escolheu-te a ti e és tu que carregas esse chamado e esse propósito para cumprir de acordo com a vontade de Deus. Então Deus relembra o propósito a Moisés, porque se é verdade que o propósito pode ser esquecido, como nós vimos, o propósito pode ser restaurado, igreja. E o que eu oro esta manhã é que possa ser uma manhã de restauração na vida de muitos de nós que estamos aqui e que a gente já se esqueceu do propósito e o Senhor está simplesmente a dizer aos nossos ouvidos, o propósito pode ter sido esquecido, mas o propósito pode ser restaurado também. Foi esquecido, foi. Perdi-me no meio das circunstâncias da vida, perdi. Mas, apesar de eu me ter esquecido do propósito, Deus veio-me trazer aqui para relembrar do propósito e garantir, a partir da vida de Moisés, que o propósito pode ser restaurado. Tu podes viver em um dos melhores dias do teu casamento. Fogo, tão poucos a menos. Eu percebo que é assim. Não, eu já estou no 100%, pastor. Aqui já está tudo tranquilo. Nós ainda podemos viver os nossos melhores dias com Deus, igreja. Se nós nos afastarmos do conforto da nossa vida e dissermos assim, não, espera aí, Deus ainda tem mais para mim. E eu creio nessa promessa, eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre esta cidade onde Deus me plantou, porque eu não vim para Aveiro para ganhar mais dinheiro, eu vim para Aveiro porque Deus me chamou para estar em Aveiro. Está aí alguém? Deus não te chamou para Aveiro para tu ganhares dinheiro, Deus não te chamou a Aveiro porque tem uma ria incrível, Deus chamou-te porque Ele tem um propósito para ti aqui, igreja. E enquanto nós andarmos desviados desse propósito, a gente pode fazer o que quiser na nossa vida, que não vai desenrolar. A vida não vai desenrolar enquanto a gente não estiver debaixo do propósito dele. Não vai desenrolar. Ainda que o ordenado suba, ainda que as circunstâncias fiquem melhores. Escutem, eu conheci tantas pessoas ao longo da minha vida, na área da música, que tinham tudo, e várias delas já se tentaram suicidar. Várias delas. Já nem conseguiam sequer ouvir o nome delas, só ouvir o nome artístico delas fazia-lhes confusão, porque não conseguiam lidar com isso. Escutem, este mundo não tem nada para nos dar. Então por que é que nós cristãos continuamos atrás das mesmas coisas do que eles lá fora, igreja? Será que a gente não encontrou realmente o nosso tesouro? Isso é uma pergunta para a gente fazer a nós, que é, será que eu encontrei mesmo ou não? Porque se eu tivesse encontrado realmente o meu tesouro, se calhar eu não estaria a viver da maneira que eu estou a viver. Se calhar eu encontrei o tesouro lá atrás, mas eu perdi-o a meio do caminho. Igreja, Cristo é o nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro. E não há mais nada, nem ninguém que se assemelhe a isso. E Moisés realmente entende isso. Não, espera, eu tenho que ir lá porque eu ainda carrego esse propósito. Eu sei que passaram 40 anos, eu sei que eu estou velho, eu sei que eu não consigo falar, eu sei que eu podia arranjar 1000 desculpas para continuar a ser exatamente a mesma pessoa que eu sou. Está aí alguém? Deus quer moldar isso. Tu não precisas de ser a mesma pessoa, tu podes ser uma pessoa diferente. Porque há 40 anos atrás era a tua força, mas agora tu podes ir, Moisés. Sabes porquê? Porque tu aprendeste a depender de mim. E agora, porque tu dependes de mim, tu podes ir libertar o povo do Egito. Porque há 40 anos atrás, tu querias fazer as coisas todas pela tua força e com a tua direção. Mas depois de 40 anos aqui no deserto, tu percebeste que tu não és nada. E agora, como tu sabes que não és nada e como tu dependes de mim, agora tu podes ir cumprir o propósito. Amém, igreja? Isto está a fazer sentido para alguém? Então, enquanto alguns de nós ainda nos continuamos a achar, eu consigo, eu posso, eu tenho força, eu vou chegar lá. Deus está lá em cima a rir-se a dizer, não vais, filho. Porque nunca foi pela tua força, porque nunca foi no teu tempo, porque nunca foi da tua maneira. E se tu não entendeste isso a bem, eu vou ter que te ensinar a mal. Com quê? Com espera. Alguém odeia esperar? Fogo, só 2. Eu odeio esperar, igreja. É das coisas que eu mais odeio na vida. Eu odeio esperar, eu não sei esperar, eu sou nervoso. Tem uma parte de personalidade, tem uma parte de geração, tem uma parte de uma série de coisas. Eu fico ansioso. Eu não sei esperar. Então, quando eu olho para a vida de Moisés, eu consigo perceber exatamente o que é que ele estava a sentir.
Não que eu já tenha a idade que ele tem, mas eu consigo perceber o sentimento que ele devia estar a carregar, que é, eu estou à espera há tanto tempo de ver alguma coisa que eu já nem sei se eu vou ver algum dia. E se calhar nós carregamos isso em algumas áreas da nossa vida. Deus quer relembrar a todos nós, Deus ainda pode fazer. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei contigo. É só isso, Deus? Yep, é só isso. Resposta simples, curta. Deus, perante toda a minha incapacidade, Senhor, o que é que tu vais dizer? O que é que tu vais fazer? Só uma coisa. Eu estarei... 3 palavras. Tu só precisas de saber isso. É que alguns de nós vamos sair deste culto e a gente sabe exatamente o que é que a gente tem que mudar da nossa vida. A nível espiritual, a nível profissional, a nível familiar. A gente sabe, só que a gente vai ter que tomar a decisão, que eu comecei a pregação a falar sobre isso, vamos ter que tomar a decisão de querer realmente mudar algumas coisas e de fazer as coisas certas realmente. Isso vai doer. E escutem, o propósito pode ser esquecido, o propósito pode ser restaurado, e a última que eu quero dizer aqui hoje, por favor, levem isso. O propósito vai ser provado. O propósito vai ser provado. Só que algumas pessoas não entenderam isso. Então, quando há circunstâncias negativas que acontecem, sabem como é que as pessoas respondem? Isto não é de Deus! Não é de Deus! Isto não é de Deus! Porque se fosse de Deus era leve, era suave, era fácil. As coisas de Deus não são fáceis, irmão. E alguns de nós, quando as circunstâncias começam a vir, quando as coisas não começam a correr mal, a gente começa a duvidar do nosso chamado. Está aí alguém? Porque se fosse Deus era leve. Foi leve para os discípulos. Foi leve para Pedro. Foi leve para Paulo. Foi leve para Moisés. Então também não vai ser fácil para ti, irmão. Não vai ser leve. E algumas pessoas estão com esta premissa de quando é de Deus as coisas fluem. Irmão, às vezes fluem, às vezes não fluem. E enquanto nós não conseguirmos entender que o nosso propósito vai ser realmente provado ao longo da nossa vida, à mínima circunstância a gente vai travar. Vocês já viram alguém a travar no seu propósito por alguma circunstância que aconteceu? Então a gente acha que quando é de Deus vai ser tudo fácil, vai ser tudo maravilhoso, vai tudo fluir. Não. Quando algo é de Deus, não quer dizer que é fácil, quer dizer que há paz, igreja. É no meio das circunstâncias mais adversas, mais difíceis. Eu sei que eu tenho um chamado, ainda que seja difícil eu atravessar esta situação. Eu sei que há um propósito e porque há esse propósito eu sinto paz. Mas como é que tu consegues sentir paz se a tua vida está um grande caos? Porque eu sei que há um de Deus. Isso está a fazer sentido para alguém? Porque vai ser fácil. Mas qual fácil, irmão? Não há ninguém, eu não consigo ver praticamente ninguém na Bíblia que tenha sido fácil. Então larga essa facilidade. Sabes o que é que vai acontecer com Moisés? Moisés chega ao Egito, chega ao faraó e diz assim: faraó, eu venho em nome de Deus, liberta o povo todo, porque a gente tem que ir adorar a Deus. E Moisés faz o quê? E o faraó vai fazer o quê? O quê? Vocês são os festivaleiros. Vocês querem andar a brincar. Então sabes o que é que eu vou fazer agora só por causa disso, Moisés? Eu vou meter os trabalhos do teu povo ainda mais pesados. Vocês conseguem imaginar isto? Deus chamou Moisés para ir lá ou não? Chamou ou não? Chamou. Moisés está a obedecer a Deus ou a desobedecer a Deus? Está a obedecer a Deus. Então ele está a fazer exatamente o que Deus lhe disse para ele fazer. Olhem os versículos que nós vamos ler, e vão ser os últimos versículos que vamos ler, em como o povo judeu, o povo hebraico, vai responder a Moisés após saber do faraó que os trabalhos deles vão ficar mais pesados. Versículo 20, desde o 5. Ao saírem do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam fora do palácio à espera deles, e disseram-lhes: que o Senhor veja bem o que fizeram. Moisés e Arão estão a fazer a vontade de Deus. E o povo deles chega ao pé deles e diz assim: que Deus veja bem o que é que tu fizeste. Que Deus veja bem o que vocês fizeram. Eles devem estar a pensar: eu só fiz a vontade de Deus, meu. Eu nem queria estar aqui. Eu até disse a Deus para não vir, para enviar outro. Eu nem sequer queria estar aqui. E olha o que ele está a ouvir: que o Senhor veja bem o que fizeram e vos castigue por isso. Porque vocês é que têm a culpa. Oh Deus, a sério.
Alguém já chegou a casa depois de um dia de trabalho, está ali assim tipo a morrer mesmo, chega à casa e depois ainda leva? É vida, igreja. Porque eu sei que isso é a vida da maior parte de todos nós. A gente está a dar tudo, a gente está ali a dar tudo e depois chega. E pá. Eu estou a fazer a vontade de Deus, eu estou a obedecer a Deus. E eu olho para o lado. E o que é que aquele povo está a dizer? Que aquele povo vai ser liberto por Deus. Está a dizer que Deus te castigue. A culpa é tua, meu. Está a acontecer por causa de ti. Nossa família está assim por causa de ti. A cidade está assim por causa de ti. A igreja está assim por causa de ti. A culpa é tua. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Tu ficas, fogo, eu só estou a fazer a vontade de Deus, meu. E ainda tenho que estar a levar essa carga toda. Se eu estou a cumprir o propósito de Deus. Porque o propósito vai ser provado. O propósito vai ser provado. Então Moisés, versículo 22, voltando-se ao Senhor, diz-lhe assim, ó Senhor, porque afligiste este povo? E aponta isso na tua Bíblia, Êxodo 5, 22. Porque é que me enviaste? Porquê é que me enviaste, Deus? Porquê é que me enviaste para Portugal? Porquê é que me enviaste para Aveiro? Deus, porquê é que tu me enviaste, Senhor? Já alguém fez essa pergunta? Mas porquê, Senhor? Porquê é que tu me enviaste? E eis do 6, o Senhor só vai dizer mais uma vez. Agora não vai dizer, como disse inicialmente, vai dizer de outra maneira, mas a mesma coisa. Ele vai dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. E alguns de nós estamos a perguntar, Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? E se calhar é só tu isso que vais levar hoje. Ele ainda está aqui. Ele não te desamparou. Ainda há chamado. Ainda há propósito. Foi esquecido. Hoje, em nome de Jesus, vai ser restaurado. Amanhã, se calhar, vai ser provado. Mas Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. No final das nossas vidas, quando quer que elas terminem, a gente vai olhar para trás, o testemunho que a gente vai dar aos nossos filhos, aos nossos familiares e aos nossos amigos vai ser, não que a gente tenha uma conta bancária incrível, não que nós fomos os maiores, não. Aquele gajo, aquela mulher que está ali, eles eram de Deus. Deus foi glorificado através da vida deles. Igreja, esse é o maior elogio que nós podemos receber no final da nossa vida. É no nosso funeral, é quando as pessoas relembrarem de nós, quando elas se lembrarem de nós, dizerem, aquele era um servo de Deus. Nunca teve nada, mas ajudou sempre os outros. Nunca fez grande coisa na vida. Nunca teve um grande ordenado, nunca foi uma pessoa muito espampanante, nunca teve muitos seguidores, nunca teve muita coisa, mas olha, como nós nos lembramos dele, ele era um servo de Deus e Deus esteve sempre com ele. Deus esteve sempre... Eu vou chamar o grupo de louvor e gostava que nós tivéssemos um tempo de oração agora, porque acredito que Deus falou à vida de alguns de nós, pelo menos. Amém? E eu gostava que nós nos apoderássemos realmente daquilo que nós tivemos aqui a falar. Então, se calhar, Deus trouxe aqui alguns de nós esta manhã só para relembrar o propósito, mas outros Deus trouxe para restaurar o propósito. E o que a gente vai fazer à medida que o grupo de louvor nos estiver a liderar é nós vamos nos colocar numa posição desconfortável. Pode ser, igreja? Que é uma posição de vulnerabilidade perante Deus. É sério. Eu costumo sempre dizer, essa é a parte mais importante do culto. Porquê? Porque é a parte em que cada um de nós responde àquilo que ouviu. Amém? Porque senão até agora foi só um monólogo. Foi só isso. Então chega a uma altura na nossa vida, há conversas que nós, se calhar, vamos ter que ter na nossa família, há conversas que a gente vai ter que ter no trabalho, há conversas que a gente vai ter que ter com alguém, com amigos, há conversas que a gente vai ter que ter com inimigos. Há conversas que a gente vai ter que ter. Mas tudo começa numa resposta. E a pergunta, no final de todos os cultos, no final de todas as pregações, é: qual é que vai ser a tua resposta? Como é que tu vais responder a Deus àquilo que tu ouviste?